Eu nunca disse pra ninguém, nunca contei pra ninguém. E se ele estiver assistindo, enfim, nunca tive nada contra. A questão de que a gente aprende, e vem aprendendo mais e mais, que a gente tem que viver o presente. Sim. É muito importante que a gente pare de remoer o passado, que a gente não fique preso no passado. E muita gente tem rancor, tem mágoa. Sim. E isso faz parte. Mágoa, né, não é não sentir, mas é o que você faz com aquele sentimento. Sim. E eu queria entender qual a sua visão, porque quando a gente também trabalha com a espiritualidade, assim como também psicogenealogia, radiestesia. A radiestesia acho que não, né? Não mexe com o atrás, mexe com o agora, né? Depende. Se for mesa radiônica, consegue mexer em acásticos com o também. que aconteceu? Mexe. A gente acessa, né, o que aconteceu. Sim. Regressão, Sim. né, que também eu gostaria de ouvir você falar sobre isso. Então, todas essas ferramentas e acessos que a gente tem para que a gente entenda o nosso hoje, a gente fica acessando. Sim. Enquanto está dizendo vivo agora. Então, devemos como? Aprender, deixar. Como é que a gente sabe? As duas coisas. De novo, a harmonia, o equilíbrio. O que é importante? A gente ter, eu acho que o viver o agora é muito relacionado ao nosso emocional de manter um estado de presença. Que você não remoe o passado, mas também você não fica ansioso com o futuro. Esse estado de presença é importante para que a gente consiga viver com mais qualidade de vida. Até quem nunca leu, eu sempre vou recomendar O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que eu acho que é... O Poder do Agora. Poder do Agora. Outro aí pra é um deixar. livro bem bacana, curtinho, simplesinho, que é bem bacana e dá muito desse... É O Poder do Agora e O Poder do Subconsciente. Eu acho que são 2 livros que todo mundo tem que ler. É essa percepção de como viver não em lamúria e não em ansiedade. Só que energeticamente falando, como que funciona? Cada existência que cada experiência que a gente tem é como se ela gerasse um registro. Ela gera como se fosse um código de barra. Às vezes tem o quê? Registros deformados, que são registros de dor, registros de sofrimento. Isso pode ser olhado, eles podem ser como se fossem sutilizados, resolvidos através de boas ações, bons sentimentos, bons padrões, comportamentos mais virtuosos, ou às vezes eles têm que ser olhados. É como se a gente precisasse consertar aquele registro, sabe? Deixar tudo viradinho para o mesmo lado. Isso a gente consegue fazer ou com terapias de vidas passadas, ou com hipnose, ou com terapias de acásticos, para olhar para isso e trazer o entendimento, trazer uma cura. É para viver ali? Não. É para você olhar com outro olhar. Olhar com a tua vida de agora, com a tua mente de agora, aquela situação como um telespectador, para que você consiga ressignificar na tua energia. Isso é muito bacana. Eu acho que essas terapias também são favoráveis, principalmente, sabe quando você está fazendo trabalho, você está fazendo teu autoconhecimento, mas tem aquele negócio que você empaca? Parece que você não solta de jeito nenhum. Sim. Olha para acásticos, que seria essa bagagem ancestral histórica de vidas passadas que a gente tem, e olha para ancestralidade. É DNA energético que vem às vezes da nossa família, porque às vezes vem crenças limitantes, vem dores, vem praga. Às vezes, sabe aquele negócio, o avô praguejou o outro porque brigou por causa da terra? Tem Fica às isso. vezes aquela energiazinha ali presa. Vale a pena soltar, trazer perdão, trazer amor para a família. Por isso que é tão perigoso, às vezes, quando dão esses atritos de sangue. A gente tem tanto medo de magia, às vezes, do oculto, só que às vezes uma praga, algo sanguíneo com alguém que você ama, tem muito mais força. Desejar o mal para quem você ama com muita intensidade é uma força energética muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente com as nossas relações interpessoais, por conta disso, por conta desse potencial. E às vezes isso fica de geração para geração. Essa questão quando é do mesmo sangue? É mais forte. Por causa da ligação, é como se fosse a ligação energética, né? Você tem ligação energética com aquela pessoa. E só da pessoa te desejar mal, Mais e mal. é o mesmo sangue? Mesmo sangue é pior. É pior. É diferente de você, eu desejei mal pro meu vizinho, desejei mal pro meu irmão, pro teu irmão é pior. E isso volta de uma forma negativa para você também, né? Lembra a lei do retorno. Porque é como se tivesse CEP. A energia a gente tem que dar abertura para ela entrar. As pessoas que a gente ama, a gente deixa o campo aberto. Então ela pega com mais força.
E às vezes isso vai ficando, né, de geração para geração. Sabe aquelas brigas, aquelas rugas, aquelas estresse, aquele padrão repetitivo, aquela crença limitante, isso vai se repetindo. Enquanto não olha para isso, não solta. Alguém tem que ser a ovelha mística da família para soltar. E perdoar, deixar o perdão. Quando a gente olha vidas passadas e olha a ancestralidade, o que a gente faz, na verdade? Pegar o amor de agora, a frequência de agora, o perdão de agora e jogar lá. Porque aí isso cascateia como se fosse num rio. Aonde quem nos fez mal, por exemplo? Quem nos fez mal. O perdão não é pro outro, o perdão é pra gente. Quando a gente perdoa, quando a gente não perdoa, você gasta o quê? Tempo, energia, espaço na tua frequência, espaço na tua mente com alguém que te fez mal. Você aluga a tua energia para quem não paga aluguel. Para quem só te traz coisa ruim. Quando você solta, você se liberta. Você ocupa aquele espaço na tua energia, no teu coração, na tua mente, na tua vida, com algo melhor. Isso vai gerar o quê? Bênçãos para você. O perdão não é para o outro. O perdão é para que a gente se liberte. O perdão é liberdade. É a gente decidir não ficar preso mais naquela dor. Só que às vezes a gente quer porque a gente não acha justo. Porque a gente quer medir a lei do retorno. E isso não cabe a nós. A lei do retorno é a lei do retorno. Isso vai ser resolvido em algum momento. Mas perdoa para libertar a tua mente. Imagina que você tem um duplex na tua cabeça. Para que você vai alugar com alguém que é ruim para você? Se aquilo não vai te trazer paz. Se aquilo toda vez te traz dor. Derruba a tua energia. Se aquela pessoa ainda pensa mal para você, literalmente você abre a porta para entrar a energia que ela está enviando. Para quê? Tem que soltar. Tem que soltar. Falar assim, eu quero ser livre dessa pessoa. A melhor forma de se libertar é perdoar. Mas mesmo que se você perdoa, volta até naquilo que você estava falando sobre a gente ter a necessidade de justiça e de fechamentos, né? Então, na verdade, não... Mas é porque a gente quer medir a justiça pelo nosso ponto de vista. A gente não sabe o saldo de ninguém. Dessa vida, de outras vidas e do retorno. Então só deixa pra lá. Deixa pra lá. Bota limite. Exclui aquilo. Mas se você não tem contato... Perdoar não é conviver. Não. Perdoar é libertar. Não libertar o outro da dor que ele causou. A dor que ele causou é dele. O saldo de negatividade é dele. Não, mas se não é algo que ainda está sendo feito. É algo que foi feito. Deixa pra lá. E a gente deixa. Eu deixo. Eu vou ser muito franco aqui, tá? Com você. Tá. E agora é a minha vez de abrir. Olha lá. Coração. Eu tenho 4 irmãos por parte de pai. Sim. 2 irmãos e 2 irmãs. 3 do primeiro casamento do meu pai, 1 do segundo, e eu sou do terceiro casamento do meu pai. E o meu irmão do casamento anterior, isso eu nunca disse pra ninguém, nunca contei pra ninguém. E se ele estiver assistindo, enfim, nunca tive nada contra. Desculpa. É que eu nunca toquei nesse assunto. Como é que se algo... Desculpa, viu? Como é que se algo que lá atrás, enquanto você é criança, foi colocado como uma raiva que você fala, não tenho nem culpa. Nunca te fiz nada. E você tem raiva de mim nesse grau que tem. Porque eu sou filho da... né? Mas colocado perfeitinho, que foi levado adiante, assim, essa raiva até o meu pai morrer. Sim. E no dia que meu pai foi... assim, uma coisa que carregado adiante, mesmo depois do meu pai morto. E carregado adiante. Sim. E eu não penso nisso todos os dias, nem toda hora, não penso. Mas vira e mexe eu penso. Mas é que dói, né? Dói porque, assim, dá vontade de pegar e fazer... Para, que coisa mais idiota. O que quer que seja que você sentiu lá atrás, vamos se olhar, minha vontade de querer apertar a mão, abraçar e falar, pô, a gente é irmão. Você tendo me falado isso agora sobre ser tem de mais sangue. Força. Eu nunca ouvi isso. Em todas as entrevistas, em tudo que eu já conversei aqui, com todas as pessoas, nunca tinha entendido que... Nunca tinha parado pra pensar nisso. O sangue tem força.
A gente tem que lembrar que quando a gente vem para a Terra, num plano encarnatório, tem toda uma matemática nisso, de pessoas com as quais a gente vai conviver. E quando a gente está aqui, experienciando o corpo, a gente tem como se fosse um DNA energético, que segue a linha dos nossos ancestrais. Então é como se a nossa energia fosse mais ligada àqueles que têm sangue, e depois àqueles que têm a proximidade, porque a gente cria laços, né? Laços afetivos, como se a gente criasse laços energéticos com as pessoas mais próximas. Nós somos o todo, mas esse grupo é sempre mais forte na nossa frequência. Por quê? Porque são as maiores provas, em geral. São as maiores lições. É curioso falar isso. Do lado dele, talvez seja essa a lição. Ele sim soltar. Sabe, enxergar, ou simplesmente falar, essa pessoa não sinto o amor, não quero conviver, ponto final, eu liberto dessa tensão. E você, de repente, soltar a expectativa do amor do irmão. Entendi. Sabe? A expectativa de receber o amor dali. Ou seja, é do jeito que é e acabou. Quantas pessoas te dão amor que você nem espera? O amor está sendo recebido de algum local. É entender que ele é o que ele pode ser. A gente não consegue mudar o outro. A gente consegue mudar a forma que a gente recebe o outro. Entendi. E assim, se você sente vontade de falar, fale. O máximo que vai acontecer é falar, eu não gosto de você, eu te odeio, mas você não botou isso. Tentei. E agora tentei de novo aqui. Quem sabe? Uma hora, eu ou acho não, que né? É o processo dele. Mas eu acredito que até os corações mais duros têm solução. Mas e é às melhor vezes, esquecer. muito da dureza do outro é também uma carência de amor. É uma carência de algo que está faltando. Eu não acredito que as pessoas elas são ruins ou duras à toa. Eu acredito que elas se colocam dessa forma. Então, nesse caso, sabe, é meu irmão. Você pode amar ele sem ser amado de volta, sabe? Sim. É isso. Só lamenta fortemente. Não ter a convivência, o amor, mas sabe, aquele negócio, eu perdoo por tudo que aconteceu e eu posso te amar independente do que você me dá de volta. Sim. E isso não significa convivência. A gente tem que separar isso na nossa mente. A gente pode mandar amor, pode ter perdão por alguém, sem não necessariamente estar convivendo com aquela pessoa. Convivência é uma questão social. Eu entendo. De interação, não necessariamente é isso. Mas olha para isso, fala assim, por que me faltou o amor desta pessoa? Onde ficou essa falta? É isso que tem que olhar, não tem jeito. Eu só não quero que tenha energia vindo na minha direção do meu próprio sangue. Mas quando a gente perdoa e quando a gente se coloca nessa posição, o ruim não entra. Porque você não está ressoando com aquilo. Entra quando a gente está preso na dor.